Vocês já se perguntaram como que alguém pode ter sido tão cego para evidências tão óbvias possíveis? Como que uma pessoa se dedica a vida inteira para proteger os inocentes e basicamente acaba falhando tão miseravelmente em reconhecer quando alguém tá genuinamente tentando ajudar? Cara, hoje a gente vai desvendar alguns mistérios psicológicos aí por trás dessa dinâmica fascinante que aconteceu com a Remédios. Então, fica até o final porque hoje você vai descobrir a história que vai além de uma simples teimosia. A gente tá falando de preconceitos enraizados ali, como que a Remédios falhou em de fato reconhecer o Ainz, cara. O porquê que a Remédios não conseguiria ver a verdade por trás das ações do Ainz no final das contas. E isso prejudicou ela e o Reino Sagrado em todo geral. Então vem comigo, cara. Já prepara a pipoquinha, senta e vamos acompanhar. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E galera, hoje a gente vai mergulhar profundamente em algumas questões mais complexas e frustrantes de toda a série de Overlord. Por que diabos a Remédios, né, é uma das paladinas mais poderosas e dedicadas do Reino Sagrado, né, simplesmente não conseguiu enxergar a verdade por trás das ações do Ainz? Mas antes da gente mergulhar nessa psicologia complexa e tal, dessa situação, vamos estabelecer um contexto mais completo, tá? Vamos conhecer profundamente esses personagens, entendendo o mundo em que eles vivem. A gente sabe que a Remédios não é só uma guerreira qualquer, ela cresceu no Reino Sagrado, que de fato é uma nação teocrática, onde a fé e a justiça são os pilares fundamentais da sociedade. E desde pequenininha ela foi educada pelos ensinamentos da religião local, que pregavam uma visão muito mais clara, muito mais dicotômica, né, do mundo. Era como se fosse um lado de bem absoluto, representado pela luz divina, e o outro mal absoluto, que eram os mortos-vivos, né? Então, imagina você crescer num ambiente onde desde criança você ouve que os mortos-vivos são abominações e devem ser destruídas sem questionamento nenhum. Onde cada oração, cada lição, cada história contada reforça que não existem exceções a essa regra. A Remédios ela não só acreditava nisso, ela foi moldada por essa verdade absoluta. E não só a crença dela religiosa, mas a pessoal também. Ela viu os horrores dos mortos-vivos, viu o que eles podiam causar. Ela presenciou ataques de esqueletos descontrolados, zumbis devorando aldeões em geral, necromantes destruindo comunidades inteiras. E para ela, viver cada experiência dessa vida confirma que os mortos-vivos são a mesma coisa que o mal absoluto. Do outro lado, a gente já tem o Ainz, né? Possivelmente o personagem mais complexo e contraditório de toda a série. Por fora, o Overlord Supremo, um rei morto-vivo com poder que a gente não pode nem mensurar. Exatamente o tipo de criatura que deveria aterrorizar as pessoas como a Remédios. Por dentro, a gente tinha o Satoru Suzuki, né? Um trabalhador japonês que era o corpo do Ainz, como o que ficou preso no mundo do MMORPG, que era um cara originalmente que só queria se divertir com os amigos online e agora estava encontrando ali uma posição um pouco que não tinha como ele não atuar como um governante supremo, entendeu? A ironia desse negócio é deliciosa, né? O Ainz ele passou o tempo todo tentando manter as aparências de um líder calculista e impiedoso, quando na verdade muitas das decisões geniais dele são só ele tentando não decepcionar os seus subordinados e simplesmente fazendo o que considera moralmente correto. Voltando para o Reino Sagrado, ele estava vivendo os seus momentos mais sombrios quando o Ainz apareceu em cena ali. Ataques constantes dos demi-humanos, recursos escassos, população sofrendo, moral baixa, estava tudo ruim, entendeu? E cara, era uma nação desesperada por um salvador. Só que as condições de rejeitar exatamente esse tipo de salvador que apareceu eram o que eles tinham, entendeu? Porque galera, também existe um componente ali de medo, né, profundo, que muitas vezes passa despercebido. A Remédios, por exemplo, ela não tem medo apenas do Ainz, ela tem medo de estar errada sobre ele. Pensa no seguinte, se o Ainz realmente fosse um cara bom, isso significa que ela passou anos odiando os mortos-vivos e desconfiando de alguém que só queria ajudar. Significa que as decisões dela como líder podem ter sido prejudiciais para o próprio povo. Significa que ela, a grande paladina protetora dos fracos, poderia ter sido um obstáculo para a salvação do seu próprio reino. Esse tipo de autorreflexão é psicologicamente devastador se a gente for parar pra pensar. É muito mais fácil para a mente manter as crenças antigas de enfrentar essas possibilidades aterrorizantes. Tipo assim, lutar contra esses monstros, entendeu? E a gente até traz alguns contrastes com outros personagens. Por exemplo, a Calca Pesares, né? Que é aquela mulher, a princesa lá e tudo mais. Ela era mente aberta. Ela entendia melhor as limitações da Remédios. Então assim, contrastando com outros personagens que conseguiam ver além das aparências, a rainha sacerdotisa, ela tinha o mesmo background ali religioso da Remédios. Ela cresceu na mesma sociedade, recebeu a mesma educação, que é a mesma coisa lá sobre os mortos-vivos, só que ela tem uma diferença. Ela consegue separar dogma de evidência empírica, cara.
Quando a Calca, ela vê o Ainz salvando vidas das pessoas, ela não ignora isso. Ela pensa, pô, meus ensinamentos falam uma coisa, mas os meus olhos estão vendo outra coisa. Talvez eu devesse questionar os meus ensinamentos. E essa flexibilidade mental é o que separa líderes verdadeiramente sábios de fanáticos bem intencionados. O lado da Neia Baraj é outro. A evolução da perspectiva dela é incrível. Talvez ela seja até o exemplo mais poderoso de crescimento pessoal nessa série, tá? Ela começa com tanto medo do Ainz quanto qualquer outra pessoa normal teria. E a gente vê um progresso nela muito grande. Ela sai do medo pra admirar ele, pra depois defender o próprio Ainz. Aqui é que tá a diferença. A Neia, ela permite que as suas experiências mudem toda a sua opinião. Cada ato de bondade do Ainz, cada demonstração de proteção aos fracos, cada momento de compaixão genuína que foi registrada na mente dela, foi gradualmente construindo a visão de mundo que ela tem hoje. O resultado, ela se tornou uma das defensoras mais fervorosas do Ainz, não por lavagem cerebral, mas por evidências acumuladas. Ela viu com seus próprios olhos o Ainz realmente salvando ali. Tipo assim, tudo que estava por trás daquela aparência intimidadora foi visto, foi mostrado. E galera, não para por aí, até mesmo sobre os próprios paladinos a gente vê diferenças, mano, muito gritantes. O Gustav, que é o vice-capitão, embora seja um cara cético no início, ele consegue admitir quando o Ainz age de forma correta. O Gustav, ele não abandona completamente as suas reservas, e isso é uma coisa saudável. O ceticismo não é o problema é quando o ceticismo se transforma em negação da realidade, que é o que a Remédios passa. O Gustav, ele começa a questionar as motivações do Ainz, mas ele não nega que o cara fez ações positivas. Outros paladinos também mostram um crescimento muito similar. Eles podem, inclusive, não confiar completamente no Ainz, mas reconhecem que ele salvou as vidas de várias pessoas e merece pelo menos o benefício da dúvida. No final das contas, a Remédios, ela não é uma vilã. Ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa do mal, nem nada disso. Ela é uma heroína trágica no sentido mais clássico do termo que a gente pode falar. É como se fossem protagonistas de tragédias gregas, tá? A queda deles não vem da maldade, mas de uma falha fundamental do seu caráter, a inflexibilidade. Aristóteles chamaria isso de, inclusive, amártia, né? Que é uma falha trágica que basicamente leva à destruição do herói. Isso, para Remédios, é a incapacidade dela de questionar suas próprias crenças. As consequências da cegueira da Remédios ali são devastadoras. Não só para ela, mas para todo o reino dela, cara. E ela desperdiça oportunidades valiosas, oportunidades que ela poderia ter aproveitado muito mais para cooperar com Ainz, cara. Que poderia ter salvado muito mais vidas, poderia ter trazido muito mais prosperidade pro povo dela, entendeu? Tudo isso ia se desenvolver muito mais se ela de fato aceitasse apenas uma aliança. A hostilidade dela desnecessária criou muitas tensões, começou a complicar situações que já estavam difíceis pra caramba, né? E mais tragicamente ainda, ela falhou no objetivo fundamental dela como paladino: proteger os fracos da forma mais eficaz possível. A rigidez ideológica dela se tornou um obstáculo para a própria missão que ela abraçou, cara. Existe um momento até sutil na série onde a Remédios, ela quase tem uma epifania. Ela fica maluca, grita e tal, e quando ela vê o Ainz genuinamente preocupado com o bem-estar dos refugiados, ela tem um lampejo de dúvida nos olhos dela. Só que ela não externaliza isso pra caraca. É tipo assim, por um instantezinho as barreiras mentais dela quase se quebraram e ela quase viu a verdade. Mas então os velhos padrões de pensamento começaram a se acertar ali e o momento acabou passando. É simultaneamente esperançoso, inclusive, a gente parar pra pensar nisso. O Maruyama, que é o autor, ele não criou a Remédios por acidente. Ela representa uma crítica sutil, mas poderosa, obviamente, sobre todos os preconceitos institucionalizados, né? Podendo corromper até mesmo as melhores intenções. O Reino Sagrado, ele é como se fosse uma religião oficial, com dogmas rígidos, e espalha ali toda a sociedade real, onde as instituições moldam mentalmente as pessoas da forma que pode ser até contraproducente, né, digamos assim, para os próprios objetivos dessas instituições. E se a gente for parar para pensar, simbolicamente é uma parada perfeita. Os problemas da Remédio, eles são descritos como a gente falou, cegueira. A visão representa o conhecimento, a compreensão, a sabedoria. Já a cegueira é diferente. Ela representa a ignorância, o preconceito, o fechamento mental, e o Ainz, ironicamente, é descrito como o cara que tem olhos ali que brilham com a luz vermelha. Ele literalmente vê mais claramente do que a própria paladina, que deveria representar a luz da justiça. Entendeu qual é a parada?
A Remédios, ela ainda assim no final representa também o paradoxo da fé cega. E como funciona isso? Bom, a devoção dela religiosa, que deveria tornar ela mais compassiva, mais sábia, mais top ali, na verdade ela torna Remédios menos capaz. Ela não consegue reconhecer a bondade quando essa bondade vem de uma fonte inesperada. Como a gente falou, ela nunca jamais vai reconhecer uma parada que veio do Ainz. Por quê? A crença dela é muito limitante. Ela tem na cabeça dela que o morto-vivo é uma pessoa ruim, que deve ser destruído, que não sei o que, blá blá blá, e aí ela não vai olhar pro Ainz e nem ninguém da turma de Nazarick que seja morto-vivo e vai pensar, pô, esses caras são do bem, estão fazendo um negócio bacana ali. Não, ela vai falar, tem que morrer mesmo, tem que acabar com ele, tem que... Ainda mais quando o Ainz veio querendo sacrificar uma pessoa para poder salvar várias outras, né? Isso são coisas que para ela não entram na mente dela. A Remédios, ela só pensa simplesmente no seguinte: todas as vidas têm que ser salvas. E para salvar todas as vidas, ela acaba perdendo muito mais do que apenas uma vida, entendeu? É uma coisa que não dá. E isso tudo leva a gente a uma crítica sutil ao fundamentalismo de qualquer tipo. Quando as nossas crenças se tornam mais importantes do que a nossa humanidade, a gente acaba perdendo a capacidade de enxergar claramente as coisas, entendeu? E é isso que acontece. No final das contas, a pergunta é: a redenção da Remédios ainda é possível no final da história, depois que tudo acontece? Bom, uma das coisas mais interessantes sobre Overlord, cara, é que a história ainda não acabou. Isso não tem como, entendeu? Apesar do Maruyama ter falado que ia acabar no volume 18, a gente já tá esperando por um volume muito grande, mais história por aí, porque ele dividiu os volumes 16 e 17 em 2. Então assim, a Remédios, ela ainda tá viva, ela ainda tá aprendendo, ainda tem potencial muito grande pro crescimento, cara. Ela não simplesmente foi apagada da história ou algo do tipo. Talvez, se a gente pegar alguns volumes futuros, a gente vai ver ela finalmente conseguindo superar os preconceitos dela, principalmente agora, porque a Neia criou um grupo específico para defender o Ainz, um grupo que tá lá dentro do Reino Santo, e ela se tornou uma paladina de fato, ela se tornou uma mulher que toda a nação conhece, uma heroína para todo mundo. Neia Baraja é um símbolo de heroísmo completo, ainda mais que ela teve muitas parcerias com o Ainz, e agora o grupo dela apoia completamente ele. Então assim, eu acredito que lá dentro mesmo as coisas vão começando a se modificar, né? Não vai ficar uma coisa assim pra sempre, entendeu? Vai ter modificações aqui, modificações ali, aonde a Remédios vai começar, talvez, a abrir um pouco da mente dela. Como a gente já disse aqui nesse vídeo um pouco mais cedo, não aconteceu o fato dela quase ter uma epifania ali, dela quase mudar a visão dela, quebrar aquele óculos, aquela lente que tá na frente dela? Isso pode acontecer, entendeu? Em algum momento essa lente se quebra e ela passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Ou talvez o Maruyama simplesmente mantenha ela do jeito que tá, porque ele pode manter como um lembrete de que os perigos da rigidez mental é isso aí, filho, você ficar cego e não conseguir enxergar nada. De qualquer forma, ela ainda assim já cumpriu o seu papel como espelho para nossa própria humanidade, para que a gente assista isso e veja como essa crítica. Mas me diz aí você, meus queridos, o que vocês acham de toda essa análise no geral? Dá para ver paralelos com as situações da vida real? Não dá? Tudo aquilo que a gente acaba se prendendo e às vezes por uma coisa que tá cegando a gente? Então, já me diz aí nos comentários, você já se pegou como a Remédios em algum momento? O mais importante, consegue imaginar como seria diferente se a Remédios tivesse conseguido superar os seus preconceitos? Tá ligado? Como que o Reino Sagrado poderia ter se beneficiado com, assim, uma verdadeira parceria com o Ainz, uma verdadeira paz com ele. Talvez o Jeldaboff nem teria atacado nem nada. As coisas teriam sido completamente diferentes até nessa situação. Cara, a beleza de Overlord tá exatamente nisso, em fazer a gente sempre questionar as nossas próprias certezas através dos personagens mais complexos, de situações que não têm respostas nem um pouco fáceis, né? E eu quero saber a sua resposta nos comentários. Se você gosta dessas análises aqui, que a gente fale sobre esse tipo de vídeo agora, desse estilo um pouco diferente, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. É muito importante o sininho, tá? Pra você receber a notificação e não perder nenhuma das nossas análises e novidades aqui no canal. Então, como eu disse, comenta aí qual outro aspecto psicológico de Overlord que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal, tá? Eu tenho várias ideias para os vídeos futuros, mas eu adoro ouvir as sugestões de vocês sempre. Eu tô lendo sempre os comentários, apesar de ultimamente eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas tô lendo todos os comentários sim, tá? Eu espero você no próximo vídeo. Beijo no coração e tamo junto, família! Até mais! Valeu!